Paz do Senhor. Hoje, segunda-feira, hoje, dia 5 de outubro de 2020, segunda-feira, e que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, e que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre a tua vida e tenha misericórdia de você, porque com certeza esse dia, essa semana, esse mês de outubro já é uma realidade nas mãos do Senhor, que Ele está derramando sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, né? Cada dia é um milagre, cada dia é um momento específico, especial, para que nós possamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito, tudo que Ele tem realizado, né? Em tudo dai graças, diz a palavra do Senhor. Então, vamos agradecer sempre ao Senhor em nome de Jesus. Estamos mais uma vez ouvindo e lendo e pensando sobre a palavra de Deus e entrando já no Novo Testamento, né? E no Novo Testamento já conversando sobre o livro de Mateus. Mateus, dos 4 evangelhos, é o evangelho. Oi, Kátia, bom dia. Deus abençoe você. Deus te dê graça, uma semana abençoada em nome de Jesus. A palavra do Senhor, né, ela sempre vai pontuar situações e circunstâncias para que nós possamos entender a mente de Cristo, ou seja, a mente de Deus, né? O seu sentimento, de como ele procede, de como ele se manifesta. Aquilo que eu sempre falo, a Bíblia, ela foi escrita pelo Senhor para que nós conheçamos o Senhor, para que nós conheçamos o seu Filho, a quem ele enviou, para que nós sejamos interferidos na nossa maneira de ser pelo Espírito Santo, né? Porque é ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo, e ao mesmo tempo para nós aprendermos a ser aquele que o Senhor deseja que sejamos, né? Então, e isso tudo converge em Jesus Cristo, porque em Jesus Cristo nós aprendemos quem Deus é, como Deus age, como Deus pensa, como Deus sente. Mas em Jesus a gente aprende como o homem deve ser, como o homem deve agir, como o homem deve pensar, como o homem deve sentir. Então, a palavra de Deus tem essa, vamos dizer, essa pedagogia, esse multi-ensino, né? Essa multidisciplina em relação às coisas de Deus e às coisas do homem, as coisas do universo, as coisas do mundo espiritual. Então isso é maravilhoso. Então, quando nada na palavra de Deus, quando a gente pensa dessa maneira, passa desapercebido. E as coisas mais assim corriqueiras, que a gente já passou várias vezes, quando você para pensar, a palavra de Deus, ela ensina muito, ela diz muito, e ela nos contextualiza em relação à palavra, e a palavra se contextualiza em relação a nós. Bom, então vamos lá. Mateus capítulo 1, a gente já começou ontem. Eu vou passar pela árvore genealógica de Jesus, só para a gente pontuar umas coisinhas rápidas, bem rápidas, mas só para a gente entender quem é o nosso Deus. Né? Então está escrito assim, no capítulo 1, versículo 1, livro de genealogia, da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então eu já falei, né? Mateus mostrando o rei com um sangue, vamos chamar assim, o sangue azul, né? O sangue de nobres. Abraão, o patriarca, o primeiro da nação de Israel, né? E Davi, o rei assim mais proeminente, o rei que chama para si, atrai para si a marca do judeu, né? Tem a estrela de Davi, que até hoje é um símbolo do povo judeu, do povo de Israel. Então, Abraão e Davi. Depois diz assim, Abraão gerou Isaac, não vou falar toda a genealogia, mas diz aqui, Judá gerou de Tamar a Pérez. Tamar era mulher. Se você observar, toda a genealogia, ela está
baseada no homem, como era na história, como era na cultura dos povos antigos, principalmente na cultura dos povos orientais, do povo da tradição asiática, né? Da tradição oriental. Então você tem Tamar. Tamar, não obstante ser uma mulher, Tamar era cananeia. Tamar não era hebreia, não era judia. Tamar era uma mulher, além de ser mulher, era estrangeira. Aí depois, passando mais um pouco, no versículo 5 diz assim: Salmão gerou de Raabe a Boaz. Raabe também não era hebreia, claro, não era homem, era mulher, e Raabe era da terra de Jericó. Lembram-se da história? Quando Josué envia os espias e Raabe esconde os espias na sua casa? Então, é essa Raabe. Raabe era uma mulher gentia, né? Aí depois, andando mais um pouco, Raabe a Boaz, este de Ruth gerou a Obed. Ruth também não era hebreia, Ruth era gentia, ela era moabita. E assim continua. Gerou a Obed, Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi é Salomão, da que fora mulher de Urias. Não fala a mulher, não fala o nome da mulher, Betseba, mas fala que é mulher de Urias. Mulher de Urias também não era da tribo de Israel, mas a mulher de Urias era uma hitita ou eteia, né? Porque Urias era eteu. Então você tem Tamar, você tem Raabe, você tem Ruth e você tem a mulher de Urias, Betseba, na árvore genealógica de Jesus que Mateus pontua. Agora, qual é a intenção? Qual é o sentimento de Deus em ministrar ao coração de Mateus para que Mateus sublinhe essas 4 mulheres, Tamar, Raabe, Ruth e Betseba? Qual a razão? A razão é que se de um lado Mateus mostra a nobreza de Jesus, porque Jesus é descendente do patriarca Abraão, mas também é descendente do rei Davi, e mais um pouquinho, né, depois fala, e também é descendente de Arão, que é a árvore genealógica ministerial, né, do sumo sacerdócio, porque Jesus era descendente de Abraão, Jesus era descendente de Davi, Jesus era descendente de Arão, o sumo sacerdote. Ou seja, Jesus carregava no bojo da sua genealogia, da sua ascendência, um sangue, né, nobre, real, de proeminência, mas também carregava o sangue de Tamar, o sangue de Raabe, o sangue de Ruth e o sangue de Betseba. Qual a razão? E por que eu estou parando? Aí você vai falar, mas por que você para na árvore genealógica? Porque tudo da palavra do Senhor deseja falar alguma coisa. E o que o Senhor está dizendo? Que o caráter de toda a genealogia de Jesus, de toda a educação de Jesus, era um caráter multiétnico, porque Jesus tinha tanto sangue de sacerdote, tanto sangue de rei, tanto sangue de patriarca, mas ele também tinha sangue gentil. Ou seja, Jesus, na sua própria origem, ele nasce de uma cultura, de uma história maravilhosa, de mulheres que fizeram total diferença porque foram tementes a Deus a despeito das circunstâncias, né? E me faltará tempo, né, para falar de toda a história, mas Tamar, Ruth, por exemplo, quando ela se torna nora de Noemi e deseja o Deus de Noemi, né?
aonde quer que tu fores, irei eu também, o teu Deus é o meu Deus, onde quer que morreres, morrerei eu também. Então Ruth, ela se desfaz, ela rejeita, ela despreza toda uma cultura, né, de entidades, disso e daquilo, para se converter ao Deus de Israel. Raabe nem se fala, porque Raabe ela poderia ter dedurado, né, os oficiais de Josué, não, pelo contrário, ela guardou os oficiais e falou assim: não é possível não saber da história do Deus do teu povo. Então você percebe nela, o Senhor falou isso no meu casamento. É verdade, Kátia, é verdade, tem razão, eu tinha esquecido. Então você percebe exatamente o que significa o nosso Senhor Jesus quando nós passamos pelos problemas. Ontem à tarde eu falei sobre Maria, né? A mulher corajosa. Por quê? Uma adolescente, antes de, né, se casar de fato, oficialmente falando, mas havia sido desposada, né? Ou seja, havia feito um contrato, vamos dizer, de intenção de casamento com José, e aí ela fica grávida. E nem por isso ela titubia, nem por isso ela se arrepende, mas ela leva até o fim aquilo que o Senhor havia colocado sobre ela. Então eu quero mostrar para você que desde a própria origem de toda a história, a historicidade, né, de Jesus, porque o oriental é muito preocupado com isso, diferente do ocidental, né? O ocidental ele trabalha o mundo das ideias, o oriental não. O oriental trabalha o mundo das histórias. Então você percebe que havia um valor muito grande, e Mateus ele salienta esse valor, colocando na árvore genealógica de Jesus aqueles que realmente, né, são homens valorosos que a humanidade conheceu, como diz o livro de Hebreus capítulo 11, dos quais o mundo não era digno, né? Mas também ali existem as mulheres, das quais o mundo também não foi digno, porque a despeito das suas origens, a despeito das suas culturas, a despeito até das entidades que a sua tradição servia, elas abriram mão de tudo pelo Senhor. E quando Jesus, ele com certeza nasce, e ele é educado pelos seus pais terrenos, né, Maria e José, evidentemente isso ficou saliente na sua vida, ficou saliente na sua formação. Então quando Jesus se propõe a servir, a nos servir com a sua própria vida, com a sua dedicação, com a sua sabedoria, com as suas palavras, com o seu modo de vida, ele está nos ensinando que ele é fruto de um sentimento. Qual sentimento? De uma relação de amor entre o homem e Deus, entre o divino, né, e o humano. E com isso, nessa aliança, é que Jesus nasceu e optou por nascer dessa maneira. Então eu e você, nós temos essa coisa muito especial, que quando nós vamos ministrar o Evangelho, quando você vai pregar, quando você vai falar, quando você vai ensinar, você está falando de um Jesus que não era uma pessoa, vamos dizer assim, que ficava à margem dos problemas e das dificuldades, não. A origem dele foi realmente num sentimento de discriminação, né? de racismo, num sentimento de menos-valia por causa da condição financeira ou material, num sentimento de uma tradição religiosa tão grande que fez com que Maria ficasse marcada na sua tradição, na sua cultura, né? Como uma mulher que havia engravidado fora do casamento. Então você percebe o quê?
que quando Jesus e você coloca o teu sentimento, o teu choro, a tua angústia diante do altar do Senhor, você não está falando com qualquer pessoa. Ou você não está falando com Deus que está lá no trono dele e você está aqui na terra. Não, ele é o Emanuel, o Deus conosco, que optou por nascer, bebê, vir bebê, nascer bebê, e padecer exatamente por todas as coisas que nós passamos, para que possamos entender que, a despeito dos limitadores humanos, a despeito dos limitadores culturais, tradicionais ou religiosos, o Senhor está acima de tudo isso. E isso é tão importante, porque quando nós, vivemos Jesus, a flor da nossa pele, nós estamos vivendo exatamente todas essas condições e toda essa capacidade de suplantação, de resiliência, de entender que Deus estará e sempre esteve acima de todas as coisas, e é Ele quem te ministra, é Ele quem vai à tua frente, é Ele quem luta a tua batalha, é Ele quem guerreia as tuas guerras, é Ele quem diz, não temas, não te assombres, eu sou o teu Deus. É maravilhoso, a palavra de Deus é maravilhosa. Então eu não tinha como passar pela árvore genealógica sem falar um pouco, porque a árvore genealógica geralmente a gente vai ler, a gente passa, que passa rapidinho, porque a gente, mas não, até na árvore genealógica é tanto para Deus ensinar, é tanto para nós sermos ministrados, é tanto para Deus que não precisa nem, assim, vamos dizer, no sentido meio pejorativo, não precisa nem de revelação, porque está escrito, eu não estou inventando, não é alguma coisa que a própria Bíblia não esteja falando a respeito dessas mulheres e quem são. Mas quando você entende que o Senhor também está sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus queridos, sobre os teus amados, e que o plano, o projeto, o seu sonho, quando nas mãos dele, quando você pega o sonho de Deus e volta para ele, coloca nas mãos dele, é porque você está dizendo, eu não tenho condição, eu não tenho capacidade, mas o Senhor tem, porque o Senhor é aquele que faz o teu filho nascer numa circunstância tão adversa, Jesus poderia nascer na Suíça, Jesus poderia... É na Suíça? Eu acho que é na Suíça, que foi aprovado um salário a semana passada, O salário na Suíça, o salário mínimo é 25 mil reais, claro, no nosso dinheiro, 25 mil reais. Ele poderia ter nascido na Suíça, diante de toda a tecnologia virtual, ele ministrar pela internet, sei lá por onde, se bem que ele está ministrando através de nós, Mas não, ele nasceu numa região depressiva geograficamente, numa região depressiva emocionalmente, numa região que padecia tanto, que tinha tanto enfermo, tanta gente cega, tanta gente leprosa, tanta gente paralítica, faltava justiça social de todas as maneiras. E Jesus opta por nascer, porque em Gálatas capítulo 4 fala que Deus fez com que o seu filho nascesse na plenitude dos tempos, filho de mulher, filho da lei. Então, quando eu olho Tamar, Ruth, Raabe, Betseba, colocadas ali em honra, é porque é o Senhor também colocando ao lado dos nobres aquele a quem deseja honrar, ou seja, todo o gênero humano que se derramar diante do seu altar e declarar e desejar a Jesus como seu Senhor e Salvador. Então isso para nós, que somos servos de Deus, que padecemos, vivemos,
que andamos, né, conforme todo mundo anda. Então, isso é maravilhoso, isso tem muito a dizer, tem muito a ministrar, tem muito a falar para mim e para você em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Hoje falando sobre a árvore genealógica de Jesus de Mateus. Tem de Lucas, e Lucas é uma outra história, mas aí a gente vai falando em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar pela nossa vida, pela nossa casa, pela nossa família. Estamos orando pelos nossos queridos, nossos amados. Kátia, sempre estou orando pela tua filhinha, viu? Deus abençoe aí a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. O Senhor te abençoe, o Senhor resplandeça sempre o seu rosto, Ele sempre olhe, porque a Bíblia diz que Ele não está com o seu ouvido agravado, que não possa ouvir, né? Então nós clamamos e Ele ouve, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu coloco essas vidas diante do Teu altar, cada vida que está aqui, a Cátia, o Bispo Antônio, Senhor, em nome de Jesus, a Cida, a Eva, quero colocar também a Márcia, o Fábio, o Luiz, os Teus servos como João, Roseli, Ângela. Ó Deus de poder, a minha tia Rosária, a minha tia Alzira, seus familiares, os meus pais, os pais de todos nós aqui, os nossos avós, os nossos tios, os nossos idosos, os nossos netos, os nossos sobrinhos. Senhor, em nome de Jesus, os nossos filhos, o marido, a esposa. Ó Deus de maravilhas, vem sobre nós, vem com a tua cura, com a tua saúde. Ó Deus, visita, ó Deus, os ossos, a mente, o cérebro, o coração, as artérias, as veias, a musculatura. Ó Deus, os nervos, os tendões. Vem com a tua saúde, os olhos, as córneas. Eu repreendo, ó Deus, em nome de Jesus. Eu repreendo a enfermidade. Eu repreendo, Senhor, em nome de Jesus, a doença, os diagnósticos. Nós repreendemos como servos teus. Eu repreendo como teu sacerdote. Ó Deus, tira do nosso meio, tira das nossas famílias, das nossas casas a enfermidade. Ó Senhor, Deus de poder e maravilhas, porque é o Senhor quem derrama das águas curadoras, porque é o Senhor quem cura, é o Senhor quem traz saúde, porque o Senhor é o Jeová Rafá. Por isso, ó Deus, derrama-te, cura, visita a vida do Bispo Antônio, lá a sua casa, a sua família, o seu Mauro, os seus familiares. Ó Senhor, porque estão de luto, perderam a mãezinha deles, a irmã, senhora Dona Noêmia, que partiu ontem à noite, que a paz do Senhor esteja sobre toda a família da Dona Noêmia, sobre toda a família da tua serva, que tantos anos foi instrumento teu, instrumento de Deus na vida de tantos, e agora descansa no Senhor. Que os teus servos, seus filhos, seus netos, ó Deus, sua parentela, seus familiares, possam lembrar da Dona Noêmia e possam carregar o legado, tudo aquilo que o Senhor um dia ministrou através da Dona Noêmia, na vida do Bispo Antônio, na vida do seu Mauro e toda a sua casa, a sua família, Dona Elizabeth, a Suzy, enfim, todos ali que estão diante desse momento tão difícil e ao mesmo tempo um momento de alegria por tudo aquilo que a Dona Noêmia representa. Senhor, nós te louvamos, nós te engrandecemos, que a tua graça, o teu mover, o teu poder se derrame sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, e que nós também, Senhor, como a Dona Noêmia deixou, nós possamos também, atrás de nós, deixarmos um caminho de legado, um caminho da tua obra, do teu poder, do teu mover, da tua graça. Por onde nós formos, o teu evangelho seja vivido por nós, a flor da nossa pele. Abençoa a vida do Bispo Antônio, sua saúde, suas taxas, em nome de Jesus, Dona Nadir, todos que estão comigo, todos que estão conosco em comunhão, também a Gigi, Senhor, na sua recuperação. Toca, visita, que haja, Deus, uma saúde, um vigor na sua musculatura, na sua vida, no seu tratamento, em nome de Jesus. Deus de maravilhas, derrama-te sobre o nosso país, o nosso Brasil. Senhor, são tantas as tragédias,
não bastasse a Covid-19, mas são tantas outras coisas. O nosso povo também, ó Deus, padece por causa de governadores, prefeitos, agentes de saúde, secretários de saúde que estão se utilizando desse momento tão trágico do país para se locupletarem, para se beneficiarem de valores, de dinheiro, de milhões e milhões, de bilhões de reais, em nome de uma pandemia. Tem misericórdia, Senhor. Vem com a tua justiça e com o teu juízo, para que o nosso povo possa viver a tua cura e a tua saúde, não por causa do homem, mas por causa do Deus Todo-Poderoso que fez o céu e a terra, e o nosso Redentor, porque o nosso Redentor vive para sempre. Então, ó Senhor, nós colocamos o nosso país, pedindo perdão como nação, pedindo perdão da nossa transgressão e do nosso pecado, e ao mesmo tempo clamando da tua misericórdia, para que o Senhor sare a nossa terra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, em nome de Jesus. Que a bênção, que a bênção, a presença, o poder de Deus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, e que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, por onde você for, aonde você andar, aonde você pisar com a planta dos teus pés, aonde você tocar com a palma das tuas mãos, o Senhor te dê por herança, por concessão, porque ali vai a representação do reino de Deus através da tua vida, em nome de Jesus. Amém? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, com certeza de nada nós teremos falta, porque em tudo o Senhor já derramou, já ordenou, e já somos herdeiros das regiões celestiais, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, fique na paz, até amanhã. Deus abençoe, um beijo para vocês no Facebook.